Olá novamente, sejam bem-vindos ao canal de PY2 Tango Kilo Índia, meu nome é Marcos, nós estamos fazendo um ensaio aqui no nosso Rigol MCO 5000, ensaio de determinar o noise floor do amplificador de interno LNA do osciloscópio. É isso. Muito bem. No vídeo anterior nós fizemos salvando o programa, salvamos o setup, está salvo. E agora nós vamos, no caso aqui nós estávamos fazendo um ensaio, né? Com 1 mV, com limite de banda de 20 MHz, tá bom? Tá aqui o B. 100 microsegundos na resolução horizontal, 100 microsegundos por divisão. E na vertical aqui é 1 mV por divisão. Então nós temos esse sinal. Vamos zerar aqui resetar aqui o contador do VRMS, que é a tensão que nos importa agora. Tá certo? E veja o seguinte, vamos aguardar aqui ter 1000 contagens para nós efetuarmos aqui e salvarmos aqui a tela no pendrive, que é a informação que nós vamos usar. Por que 1000 contagens? Porque a RS, Road Short, fez 1000 contagens, nós vamos fazer também. Se eles fazem, nós vamos fazer também. Nós vamos fazer em condições mais idênticas possíveis para poder ter uma comparação confiável, vamos falar assim, tá bom? Vamos dar uma parada aqui, quando estiver próximo do 1000 eu vou voltar a falar com vocês aqui, tá bom? Já voltamos. Vamos lá, retornando aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, o valor importante agora seria o VRMS. O VRMS médio aqui vai dar a tensão média que nós vamos saber aqui do piso de ruído, tá bom? No caso aqui está dando 182, tá bom? Está dando esse valor dominante 182.06, tá por aqui. Vamos chegar em 1000, tá bom? Vamos lá, quando chegar em 1000 a gente vai fazer um stop run. Vamos fazer o stop run e já para poder salvar essa informação no pendrive. Já preparamos o pendrive já também para poder fazer no Kik, né? Para poder inverter a imagem, tá bom? Vamos lá. Para poder utilizar aqui no PDF. Vamos salvar. Muito bem, salvei. Olha lá. Está salvo. Vamos lá. O que a gente fez aqui? Bom, no caso, o que aconteceu? No caso, quando eu fiz o PDF, deu 182.77, aqui 182.07 microvolt, está muito próximo ao valor. Por que deu diferente? Bom, primeiro que a temperatura ambiente mudou. Se a temperatura ambiente mudou, a temperatura interna também do osciloscópio mudou, e como esse ruído, piso de ruído é um ruído térmico, ele depende da temperatura, a temperatura diminuiu, ele diminuiu um pouquinho a tensão média aqui, né? A tensão média de ruído. Se a gente tivesse, por exemplo, a menos 200 Kelvin aí, tá bom? O que vai acontecer? Vai estar muito menor o ruído. Mas não é o caso, né? Tem temperatura ambiente que está mais frio. É isso. Ok? Então esse valor aqui é o que interessa para nós. Tá lá, a gente não pode esquecer o que acontece. Na vertical, a escala vertical é 1 mV por divisão, está aqui, tem o B, que a banda passante está 20 MHz, que também limitando a banda a gente tem diminuição do piso de ruído, né? Muito bem, a escala horizontal 100 microsegundos por divisão, tá aqui ó, 100 microsegundos por divisão, não tem sinal de entrada, estamos aqui com um resistor terminativo de 50 ohms, tá certo? Então o noise floor, no caso o piso do ruído, vai ser o VRMS1 aqui ó, 182.07, no caso eu tinha medido 182.77. A gente pode converter esse número para dBm, porque é dado em dBm também, né? Então, 182.77, você clica aqui nesse site, tá ok? Você vai lá, põe esse valor e você vai calcular menos 61.8 dBm. É isso que vai acontecer. Agora nós vamos fazer um outro teste. Vamos fazer qual teste? Vamos colocar aqui a escala em 500 microsegundos. Opa, 500 microsegundos. Vamos lá. 500 microsegundos. Vamos aqui. Isso. Vamos zerar aqui o contador. Vamos resetar o contador. É 1000, né? Vamos lá. Muito bem, reseta aqui. Ou entrando pelo Mesory também. É possível. Muito bem, vamos aguardar 1000 contagens. Então, novamente, o que é importante é o VRMS. Agora com 500 microvolt por divisão. Tá bom? E nós vamos medir
essa tensão média, né, que é o average, que é o que importa aqui, do VRMS, que vai ser o nosso nó de Flor. Então daqui a pouquinho, quando eu estiver próximo aqui do 1000, eu volto novamente. Vamos lá, retornando aqui, estamos quase chegando a 900, daqui a pouco já está em 1000. Bom, eu falei no final do texto anterior, né, que a temperatura de menos 200 Kelvin, né, não é, na verdade não é de menos 200 Kelvin, seria em menos 200 graus Celsius, por exemplo, né, ou graus Fahrenheit, ou outras coisas aí. No caso, o Kelvin é a temperatura que o menor temperatura Kelvin, né, é menos 273 graus centígrados, graus Celsius, né? Então não tem Kelvin negativo, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, aqui então lá, já estamos aqui em 1000, contagem em 1000, novamente, tá vendo aqui, ó, contagem em 1000, a tensão média aqui da RMS do noise floor, do piso do ruído, deu 182.69, essa informação que é importante, né? O desvio padrão aqui foi 3.57, máxima 198, a mínima 175, tá bom? O que é essa máxima e mínima? Esses picos aqui, ó, máxima e mínima, é isso aí, né? No caso, é isso aí. No caso do valor RMS, quando você tem, quando o pulso tem menor amplitude, tem um menor valor RMS. Quando tem maior amplitude, maior valor RMS. É isso. Tá bom? E interessante é o seguinte, o valor RMS é sempre positivo, não vai ter menos 2 volts, menos 2 volts RMS. Isso não existe. O valor RMS é sempre um número positivo. Isso é importante. Tá bom? Já salvamos aqui? Já salvamos essa tela. Vamos comparar com o que nós temos aqui. Ok? Vamos lá. No caso aqui foi feito, né, depois de mil contagens, fizemos um congelamento da imagem, colocamos o pendrive, fizemos o kick ali, salvamos a imagem, fizemos o top view, no caso não soltei ainda. Quando a gente apertar aqui, vai ficar verde e vai correr. Bom, no caso eu tinha medido aqui, ó, nesse ensaio aqui, quando foi em outra temperatura, né, deu aqui, ó, 182.53. 182.53 microvolt, aqui nós temos 182.69, está muito próximo, tá bom? E aqui o importante é o seguinte, ó, 500 microvolt por divisão, a banda passante limitada em 20 MHz, estamos 100 microsegundos, tá bom? É isso. 50 ohms seminativo, isso. No caso aqui, ó, deu 182.53 microvolts, 182.53 microvolt. Dá para converter esses microvolt para dBm, coloca lá no site da Canton Engenharia, tá ali. Você coloca lá o valor de 187, no caso aqui seria 182.53, né? Dá menos 61.8. No caso aqui está diferente, tá vendo? 77, devia ser 53. Dá até para fazer isso aqui, tá bom? Vamos tentar aqui. Vamos lá. 182.53. Tá bom? Vamos lá, calcular. Também deu menos 61.8 dBV. No caso aqui, ó, dBm, menos 61.8 dBm. Tá pequeno aqui, mas tá esse valor aqui. Tá bom? Vamos diminuir aqui. Isso. Dá o mesmo valor, né? Só esse finalzinho aqui não vai fazer muita interferência, não vai interferir muito aqui. Tá bom? Perfeitamente. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa escala aqui vertical para 2 microvolts. No caso, 2 milivolts, né? Vamos soltar ali o stop run, vamos colocar para 2, vamos voltar, 2 milivolts. Olha, veja que interessante, já não tem mais o B, porque ele liberou lá o band limite para o máximo, está em off. No caso, está em off, né? Está em off. Tá bom? Está lá em off. Tá aqui, ó. Tá vendo? Está em off aqui? Isso. Vamos resetar. Vamos resetar e vamos aguardar 1000 contagens. Então eu volto daqui a pouco, continuo a partir desse ponto, quando eu estiver perto de 1000. Muito bem, estamos estamos aqui novamente, né? Chegando perto da contagem 1000. E a contagem 1000 nós vamos congelar a imagem, salvar a tela e vamos fazer uma comparação com o que nós já tínhamos medido, tá bom? É isso que nós vamos fazer. Tá, já tem 1000, vamos fazer um stop run, vamos congelar a imagem, vamos salvar aqui no pendrive essa imagem. Muito bem,
Salvamos ali. Vamos comparar. O que a gente está medindo? Nós medimos o seguinte, nós estamos medindo aqui uma tela, né? Uma medição do noise floor, com a escala vertical de 2 mV por divisão, que ela não tem atenuação de band limit. Então, o band limit aqui está no máximo. Vamos lá. Opa, vamos voltar lá. Band limit off, quer dizer, vai tudo, não tem band limit. Não está 20 MHz, está em tudo máximo. Tá bom? Muito bem. Está lá 100 microsegundo horizontal, tem 8 gigasamples, né? 8 megapontos, que calculou automaticamente. Vamos lá, aqui nós precisamos a tensão média, o valor médio aqui da tensão desse sinal aqui seria 362.16, tá certo? Microvolt RMS, isso aí é o noise floor desse sinal. Veja o seguinte, nós tínhamos medido ele na condição quando eu fiz o PDF aqui, 362.86. Como a temperatura agora está mais baixa, diminuiu o noise floor. Tá vendo? Diminuiu muito pouco, mas diminuiu. Tá certo? Como no caso anterior, né, que eu falei, se a gente tivesse uma temperatura muito menor, um congelamento, né? Por exemplo, menos 200 graus Celsius, né, por exemplo, com a temperatura menor, o peso do ruído vai diminuir também. Por isso que se usa esse tipo de tática, né, técnica, para diminuir o noise floor, tá bom? Diminuir a temperatura ambiente, a temperatura do circuito também, né? Às vezes o circuito é congelado, correto? Trabalha a baixíssima temperatura. Aí você pode dizer assim, mas existe a supercondutividade. Sim, quando existe equipamento com supercondutividade, o piso do ruído vai ser muito mais baixo ainda, na supercondutividade. É um assunto novo aí, né? Que existe na teoria, tá bom? O que nós medimos aqui? No caso aqui seria 362.86. Em 362.86, vamos lá no site lá da Cantor Engenharia e vamos medir menos 55.8 dBm. Tá bom? Tá lá. Então aqui, está aqui. Perfeitamente. Agora vamos fazer um teste, é o seguinte. O que nós vamos fazer o teste aqui? Vamos soltar aqui o stop run. E aqui nós estamos 100 microsegundos. Vamos colocar isso aqui para 1 microsegundo e também 1 nanosegundo. E verificar o que acontece aqui no VRMS, se a mudança é significativa ou não. Ok? Seria tentar enquadrar aqui, um sinal, verificar um sinal na tela, enquadrar, puxar aqui na tela um sinal de sei lá, 200 MHz, 100 MHz, por exemplo, 300 MHz. Vamos ver se você consegue sincronizar. No caso, não vai conseguir, mas vamos fazer. Aqui, ó. Vamos colocar em 1 microsegundo. Muito bem, 1 microsegundo. Opa, 2 microsegundos. Aqui, ó, tem que ser 1 microsegundo. Isso, 1 microsegundo. Vamos resetar aqui novamente. Olha só. O que está acontecendo? No caso anterior, nós estávamos lá com 362.86 microsegundos. 362.86 microvolt RMS, correto? No caso aqui, ó, a diferença não foi muito grande, 355.356, ele pegou um pouquinho acima um pouquinho acima aí do sinal, né? No caso do 2 mV, ele pegou um pouquinho acima na banda, né? Com 1 microsegundo, tá bom? 358, tá vendo? Tá caindo aqui, ó. 358. Muito bem. E é isso aí. Não tem o B, né? Muito bem. Agora vamos completar aqui, já está 537, então vamos pegar e fazer uma comparação também com a medida aqui. O que acontece é o seguinte, a gente já tinha visto na teoria o seguinte, que o piso do ruído ele não depende da frequência do sinal que a gente está medindo. Então, é irrelevante se eu estou medindo com megahertz, 10 MHz, 50 MHz. O piso do ruído ele não depende da frequência do sinal. A frequência dele depende das cargas internas no circuito, lá no LNA. Tá bom? É isso que acontece. Né? No LNA do canal, né? Do osciloscópio. Tá bom? Então não depende disso, vamos lá. Isso, tá lá. Tá vendo ali?
Aqui no caso aqui, ó, vamos salvar novamente. Vou dar uma salvar ele, ó. Vamos ver o que aconteceu. Em 1 microsegundo. Olha só. Eu tinha medido em outra oportunidade, né? Quando fiz o teste aqui, em outro horário, né? Em outro horário, em outro dia. E o que acontece? Eu medi 365,99 microvolt, o piso de ruído aqui. No caso, agora nós estamos medindo 357,93. A temperatura ambiente está mais baixa, então diminuiu o piso de ruído. Porque ele depende, essa temperatura caindo, diminui o piso de ruído. Tá bom? Muito bem. 365,99, você vai lá na Kenton Engenharia, no link e calcula menos 55,7 dBm. Essa é a informação. Agora vamos fazer o mesmo teste, tá ok? Em 1 nanosegundo. Olha lá, 1 nanosegundo. Vamos lá. Que é o limite aqui do piso horizontal, né? Ser 1 nanosegundo por divisão. Muito bem, vamos fazer uma resetada aqui, ó. No contador, reset no contador. Muito bem. Olha que interessante é que nós não comentamos, né, que a frequência, sempre ele nunca consegue medir frequência porque o sinal não é periódico. Ele tenta ser periódico para medir, mas não consegue, então não tem frequência. Porque não tem um parâmetro, não é um sinal repetitivo. É uma informação complexa aqui, vamos falar assim, é um ruído branco, chamado. Tá bom? Fizemos já o reset e vamos aguardar aqui, ó, a contagem de 1000. Uma outra coisa interessante, que nós já falamos, né, que a medida do noise floor não depende do sinal que nós estamos medindo. Então, como agora a gente não está medindo sinal nenhum, só medindo só o piso de ruído, então o fato de mudar aqui não vai fazer a diferença significativa no VRMS. É isso que é o importante. Nós medimos, entendeu? Estamos aqui com 2000 volts também, que a banda passante no máximo, né? Deixa passar, né? A frequência não conta nada, VPP. Isso aqui. Muito bem. É irrelevante também, mas o importante aqui é o VRMS. Muito bem, chegou lá em 1000, vamos fazer um stop run e vamos salvar essa tela. Isso, já salvei a tela. Vamos ver o que nós tínhamos visto. 1 nanosegundo. Olha o que aconteceu. No caso, eu tinha medido 352,22 microvolt RMS. Eu estou com 348,11. É uma diferença muito pequena, né? Muito pequena a relação, essa diferença. Muito bem. Muito bem. No caso aqui, ó, o 352,22 e menos 56 dBm. Vamos fazer agora uma comparação para encerrar aqui, ó. Uma comparação de resultado entre o Meisho 5000 e o Rode Schwartz RTM 3000, no caso, né? No caso, o Rode Schwartz, nós estamos comparando aqui, seria o Rode Schwartz de 350 MHz. Para ser igual aqui, tá bom? Eu peguei esse modelo aqui, que custa apenas 11.800 euros, tá bom? E o nosso amigo Rigor 5074 contra 1.069 euros lá na Europa, na União Europeia. Tá certo? Muito bem. Repetindo aqui, ó, o local e o horário que eu fiz isso, o dia que eu fiz essa cotação. Vamos fazer o seguinte, aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Ó? Vamos verificar o noise floor. Então o RTM 3000, no caso, né? No caso, o modelo RTM 3000 foi o RTM 3K32M, que é de 350 MHz. Né? No caso aqui, o fabricante RS, ele não colocou exatamente qual é o modelo, ele colocou RTM 3000, então vamos usar RTM 3000 também. Tá bom? Com o RTM 3000, com uma taxa demonstrada de 5 gigasamples, né? 100 microsegundos na horizontal, 1 milivolt na vertical, uma zenda de entrada de 50 ohms, tá bom? E a amplitude, a banda limite em off, quer dizer, ele vai passar tudo. Ele teve uma tensão, um noise floor, tensão da floor de 107,86 microvolt RMS. Eu já converti lá no Kenton Engenharia também,
dá menos 63.66.3 dBm. Muito bem. Com 20 MHz ele deu 29.096, que seria menos 77.7. Então a diferença aqui, 3 vezes e meia mais ou menos, é menor, né? Agora, comparando aqui com o nosso RGOL MCO 5074, com a banda de 350 MHz também, o que acontece? No caso, a nossa amostragem aqui em 8 gigasamples por segundo, 100 microsegundos mantive, vamos falar assim. No caso aqui, o nosso, eu tive que fazer em 2 mV, porque para ter em off a banda limite tem que ser em 2 mV. Então não adianta eu querer colocar 1 mV, porque não daria certo, não teria banda em off. Então eu fiz em 2 mV, tá bom? Para comparar aqui. Então o que acontece? Ele mediu aqui 362.86. Então 362.86 é o noise floor, o piso do ruído aqui do nosso MCO 5000 com a banda em off, o BW em off, tá bom? No caso dele lá é 107, realmente é 3 vezes menor, tá vendo aqui? Muito bem. No caso em 1 mV, deu 182.77, o dele lá deu 29.093, praticamente 30, né? Dá 6,777 vezes 6 vezes 3, 18, mas praticamente 6 vezes menor aqui no RTS, tá bom? Muito bem. Agora em 500 microvolts dá o mesmo valor, tá? Aqui, basicamente o mesmo valor, 182.53, tá vendo aqui? Então não houve uma diferença entre 1000 mV e 500 microvolts. No caso da banda de 20 MHz não teve diferença na medição aqui. Bom, vamos para concluir o que vai acontecer. Para concluir é o seguinte: o preço do RTM 3K 32M, que é o Rhodes Schwartz, é 10 vezes maior do que o RGOL MCO 74, né? No caso da União Europeia ou os Estados Unidos. Naquela tabela lá inicial aqui, ó. Vemos isso aqui, praticamente 10 vezes, né? Tá bom? Na comunidade europeia, União Europeia, né? Bom, o MCO 5074, que é o caso aqui, você pode fazer, basicamente, né, facilmente, fazer um upgrade para 350 MHz. Existe facilidade para você fazer esse upgrade. Bom, para uso geral, o que a gente tem que saber? Quando você tem a banda limite em off aqui do MCO 5000, a amplitude do piso do ruído é 362.86 microvolt RMS. Esse valor, por exemplo, você vai medir uma tensão de 1 volt, 1 milivolt. Se você está medindo 1 milivolt, você tem que saber, eu estou medindo 1 milivolt, mas eu tenho 362.86 microvolt de ruído embutido nisso aí. Então tem que fazer uma diferença de sinais. Posteriormente nós vamos fazer um vídeo sobre isso, tá, ok? Para descontar esse valor de ruído no valor de sinal. Para saber só usar o sinal, qual é o valor exato do sinal. Quando você tem o banda limite, o BW, né, banda de 20 MHz, o ruído aqui de amplitude de ruído é 182.77 microvolt RMS, tá bom? E aqui, quando você troca a escala horizontal do MCO 5000 para 2 mV, com o BW em off, existe uma variação relevante, né, de amplitude em frequências diferentes, tá vendo aqui? Em relação a 100 microsegundos, tá bom? Entendeu? Que é irrelevante a diferença. Que o noise floor do MCO 5000, com BW em off, né, é 3 vezes maior do que o RTM 3000. E no caso, quando o BW é 20 MHz, é 6,28 vezes. Bom, isso é bom ou isso é ruim? Olha, eu diria o seguinte: para um equipamento de classe superior, como aquele RTM 3000, ele já é feito naquela especificação, né, de 100 em torno de 100 microvolt RMS e 30 microvolt RMS, né, no noise floor, tá bom? No caso aqui, lá é 10 bits, aqui é 8 bits. Então a gente tem que ver o seguinte: o que você quer e quanto você pode gastar por isso. Essa é a realidade. O dinheiro, quanto você pode gastar por isso. Porque você tem uma empresa muito grande, então você provavelmente, se a sua dependência é medir piso de ruído, certamente o RTM 3000 vai ser a melhor aplicação. Mas para uso geral,
para robistas e aplicações em empresas, né, que não exigem aquele nível de piso de ruído de 30 ou 100 microvolts RMS, o MCO 5074 ele vai bem. É isso que nós vamos pensar. E nós aqui temos o MCO 5074, estamos felizes com ele. E tenho certeza que quem tem lá um modelo da RTM 3000 também está feliz, e tem outras coisas lá, né? E tudo de bom para eles e para nós também. É isso aí. Então agradeço a todos pela paciência aqui por mais esses vídeos, né? E até uma próxima oportunidade aí. Bom, tá bom? Eu vou para Y2 Tango Kilo India Marcos, vou fazer um breve QRT aqui. Até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo. Bye, bye.